Olá, então a gente vai resolver um problema que envolve distribuição de frequência. Uma tabela de distribuição de frequência é o que vai resolver o nosso problema. Então, no Brasil, a obesidade vem crescendo cada vez mais, de acordo com os dados da ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Alguns levantamentos apontam que mais de 50% da população está acima do peso, na faixa de sobrepeso e obesidade, conforme a tabela à direita. Então, nessa tabela aqui, tem os graus aí de obesidade, então obesidade grau 1, quando o IMC, que é o índice de massa corporal, que se calcula dessa forma, peso dividido pelo quadrado da altura, que é uma fórmula bastante difundida. Então, se ele for menor, o IMC é menor do que 18,6, a pessoa está abaixo do peso, de 18,6 até 24,9, ela tem um peso normal. De 25 a 29,9 tem sobrepeso. Aqui são os graus de obesidade, quando estão aqui nessas faixas, sendo o grau 3 a partir de 40. Bom, então, uma pesquisa tem por objetivo verificar os percentuais de pacientes com baixo peso, sobrepeso ou obesidade. Então, aqui baixo, sobrepeso ou obesidade. Os resultados dos exames realizados em 24 pacientes com suas alturas e pesos encontram-se na tabela abaixo. Então, quer classificar aí essa amostra de pacientes com relação ao peso, né? Se está dentro da normalidade, com sobrepeso ou obesidade. Então, aqui estão os valores. Aqui, paciente 1, 2, 3, enfim, e com o peso do paciente 1 e a altura do paciente 1. Então, cada conjuntinho aqui é um paciente. Então, aqui o paciente 2, 3, a mesma coisa. Aqui está o paciente 12, volta para cá, paciente 13, e vem aqui para baixo, né? Aí que são os dados do paciente 13, com o peso em quilos e a altura em metros. Tá? Então, são 24, até aqui 24 pacientes. A partir dessa amostra de pacientes, elabore uma tabela de distribuição de frequências conforme a classificação dada pela ABESO, essa classificação aqui. E verifique se o percentual de pacientes acima do peso considerado normal está de acordo com o que mostraram alguns levantamentos. Então, esses levantamentos aqui, né, que está falando que 50% da população está acima do peso. Então, a gente vai fazer uma tabela de distribuição de frequências para verificar se para essa amostra está valendo o que alguns levantamentos têm mostrado. No Brasil, isso está acontecendo em muitos países, a começar lá dos Estados Unidos, que o sobrepeso tem aumentado. Então, a gente vai fazer uma tabela de distribuição de frequências disso, e aí vai ver se a frequência acumulada, que como a gente quer percentual, tem que ser uma frequência relativa acumulada, se ela vai dar mais do que 50% para aquelas pessoas acima do peso, com sobrepeso ou obesidade. Então, vamos dar uma olhadinha e fazer isso no Excel. Bom, então aqui a gente tem a tabela de pacientes, tá? Que mesma que nós tínhamos na outra tela, e eu já coloquei em 3 colunas, tá? Para ficar só mais fácil da gente fazer aqui as nossas contagens, altura e peso, tá? Então, aqui está a formulinha do IMC, e a classificação também, a mesma tabela que estava lá, só para a gente conseguir classificar direitinho quando a gente já tiver o IMC. Bom, mas se eu preciso saber o IMC, porque o IMC é que vai me dizer em que estágio aqui que a pessoa está, se está com peso normal, abaixo, ou com sobrepeso ou obesidade, então eu preciso calcular o IMC. Então, eu vou botar aqui nessa coluna IMC. IMC. Como que calculo o IMC? Bom, no Excel, quando a gente quer fazer conta, a gente inicia a célula com um sinal de igual. Então, vou botar um sinal de igual aqui. Igual. Igual ao quê? Para calcular o IMC, eu tenho que fazer peso dividido pela quadrado da altura, ou seja, altura vezes altura. Se eu fosse fazer à mão aqui, sem usar nenhuma facilidade que o Excel nos dá, que em seguida a gente já vai ver, eu ia colocar o peso desse paciente 1, que é 57,7, então o sinal de igual, 57,7, dividido, que é uma barrinha inclinadinha para a direita, dividido pela altura ao quadrado. Então, eu vou botar um parêntese aqui, e vou colocar a altura, que desse paciente aqui, a altura é 1,57, então vou botar ali 1,57, fecho o parêntese, e para elevar ao quadrado, no Excel, a gente usa um acento circunflexo, então eu vou
eu digito acento circunflexo aqui e dou um espaço, aí ele aparece. Então aí eu estou elevando, posso elevar ao quadrado, na 3, enfim, o que eu quiser. No nosso caso a gente precisa elevar na 2, então na 2. Então ele vai pegar 1,57 e vai elevar na 2. Eu dou um Enter e ele vai me dar a resposta. Então esse paciente aqui, ele com 1,57 de altura e um peso de 57,7 quilos, ele está com IMC em torno de 23,4. Tá? Eu vou selecionar essas células aqui e vou dizer para botar, como as classificações elas são todas com uma casa decimal só depois à direita da vírgula, eu vou dizer aqui para diminuir as casas decimais. Deixa eu ver aqui. Bom, essa é uma forma de fazer. Qual é a forma que é mais eficiente? Porque a gente faz para todos ao mesmo tempo praticamente. É o seguinte, ao invés da gente, eu vou apagar aqui, ao invés da gente colocar os valores já numéricos, a gente usa a célula onde está esse valor. Então eu vou iniciar igualmente colocando sinal de igual, e aí eu vou olhar para a fórmula peso, então onde está a célula do peso, peso do paciente 1? Esse aqui. Então eu clico ali, vejam que a célula aparece aqui. N, que é a coluna N, na linha 2. Então, N2, aí a barrinha para fazer o dividido, por, abre o parêntese, a célula onde está a altura, aqui, ó, estou fazendo a altura ao quadrado. Então, altura, fecha o parêntese, acento circunflexo para elevar ao quadrado, e aí como é ao quadrado eu coloco 2. Aí eu dou Enter. Bom, quando eu faço isso, qual é a vantagem? Se eu indiquei que é essa célula aqui dividido pelo quadrado dessa célula, vejam que está aqui, ó. Sempre a conta que a gente estiver fazendo vai aparecer aqui em f de x, que é como se fosse a função, a continha que a gente está utilizando para fazer o cálculo. Sempre ela vai ficar aparecendo aqui. Então, se eu uso célula, se eu vier aqui para baixo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as células de baixo para fazer a mesma conta. Essas aqui para fazer a mesma conta, essas para fazer a mesma conta. Então, ele vai copiar o tipo de conta, né? O formato de conta que nós colocamos. Eu posso fazer isso vindo aqui no cantinho da célula. E tem que aparecer essa cruzinha assim mais magrinha, tá? Aí eu clico nela e arrasto até onde está o meu 24º paciente aqui. E ele calculou o IMC para todo mundo. Eu quero uma casa decimal só, deixa eu diminuir aqui de novo, diminuir casas decimais, eu quero uma, pronto. Quero uma por quê? Porque aqui está aparecendo só com uma casa decimal, né? Como eu tenho que classificar dentro desses valores, então eles estão todos agora calculados. Bom, o que eu preciso fazer? Agora eu tenho que fazer uma tabela de distribuição de frequências dentro dessa classificação. Então, quantos abaixo do peso tem? Ou seja, que o IMC é 18,3 nessa amostra de pacientes. Então, eu vou pegar essa coluna só, onde está o IMC, vou copiar ela e vou colar aqui. Cola. E aqui eu vou colocar a frequência simples. Então, a frequência simples aqui, a gente vai contar, então, quantos menores do que 18,6 tem. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. E se a gente acha algum menor do que 18,6? Nenhum. Então, a frequência de IMC menor do que 18,6, 0. Não tem nenhum. De 18,6 até 24,9. Quantos são os pacientes que têm ali até 24,9? Então, vamos ver. Incluindo, tá, o 24,9, porque 25 já está aqui na outra classe. Então, 24,9, eu vou contar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui já passou. Passou. Estou procurando até 24,9. Nós temos 5 por enquanto. Aqui já todos passam. Aqui mais um, 6. E aí 7, 8 com esse aqui. Então aqui nós temos 8. De 25 até 29,9, ou seja, menos do que 30, né, com uma casa decimal só. Então, de 25 até 30, vamos lá.
Então, de 25, aqui não é 25, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui já passou, 9, 10, 11, 12, 13, aqui não, 14, 15. Então, aqui, 15. Então, 15 pacientes dessa amostra têm um IMC entre 25 e 29,9. Aqui, acima de 30 até 34,9, né? Menor do que 35. Então, vamos voltar aqui. Aqui, todos menores, de 30 em diante, 1 aqui, mas ele é 37, então ele já passou dessa classe, ele não vai entrar nessa. Então, de 30 a 34,9, não, esse aqui não vai contar. Todos aqui menores do que 30, então não tem ninguém nessa classe aqui. 0. Agora, de 35 a 39,9, a gente tem aquela pessoa, uma única aqui, que estava com 37,8 aqui. Então, ela é única, né? Vamos só conferir de novo, não tem ninguém aqui acima de 35 em diante, não tem ninguém. Então, aqui não tem ninguém mais, só um mesmo. A partir de 40, a gente já olhou ali bastante a nossa lista, não tem ninguém, então 0. Isso aqui, se Deus quiser, quando a gente soma essas frequências, tem que dar 24. Então, vamos usar aqui uma funçãozinha do Excel, que é o autossoma, essa aqui, que daí ele vai somar quando a gente seleciona o que quer somar e ele clica nesse botãozinho aqui que é o sigma de somatório e ele vai somar 24. Deixa eu aumentar a letra ali para 14 de todo mundo. Então, 24, ok, nossa frequência aqui tá bacana. Agora, o que a gente quer responder lá? Nós queremos ver se realmente a frequência de pessoas acima do peso é maior do que 50%. Então, a gente quer uma coisa percentual, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui frequência, vou abreviar aqui, relativa. A frequência relativa é o percentual. Como que a gente calcula percentual? Percentual de alguma coisa é sempre a parte que a gente está querendo sobre o todo. O nosso todo são 24. Então, sempre vai ser a parte que a gente está querendo, nesse caso aqui, menor do que 18, é 0. A gente clica na célula. E eu vou dividir por 24. Quando eu divido a parte que eu estou querendo saber, o 0, nesse caso aqui vai dar 0, né, gente? Mas para qualquer situação vale isso. Eu quero saber quanto que uma coisa representa percentualmente do todo. Eu pego a parte, e divido pelo todo. A parte aqui é 0, dividido pelo 24, vai dar 0. Bom, aqui é a mesma coisa, só que aqui eu já tenho uma parte considerável, 8. Né, que eu pego a célula para poder arrastar depois. E divido pelo 24. 8 dividido por 24. Aqui está pegando a célula Q15, que é coluna Q, com a linha 15, tá? Então, deu aqui em torno aí de 33%. Aqui ele vai me dar um número decimal, depois a gente pode colocar em percentual. Se vocês quiserem fazer isso à mão, é só multiplicar por 100 e vira um percentual. Então, aqui eu vou clicar, deixa aparecer essa cruzinha assim mais magrinha e arrasto até onde eu quero que apareça percentual. Agora eu vou colocar isso aqui em percentual, usando esse percentualzinho aqui do Excel, clico aqui e ele vai me dar percentuais. Aqui ele não está com nenhuma casa decimal. Eu vou colocar aqui uma casa decimal, ou posso colocar 2 casas decimais. Então, o que está me dizendo aqui? Bom, menor, ou seja, uma pessoa abaixo do peso, 0%. De 18 a 24,9, que é o quê? 18,6 a 24,9 é peso normal. Então, peso normal tem 33% nessa amostra aqui. Pessoas de 25 a 29,9, 25 a 29,9 são pessoas com sobrepeso. São 62,5%. Não tem ninguém com obesidade grau 1, que é essa faixa aqui. E tem 4,17, que é aquela uma pessoa só,
com obesidade de grau 2, não tem ninguém com obesidade de grau 3. Bom, então a pergunta lá, 50%, mais de 50% da população brasileira está com sobrepeso. Isso verifica-se nessa amostra aqui? Bom, a gente pode ver aqui, ó, que já é uma faixa de sobrepeso, 25 a 29,9, né? Que é o sobrepeso. Então, isso aí vamos escrever do lado de sobrepeso. E já está com 62,5. Então, essa amostra aqui está validando aqueles levantamentos que foram citados lá só como levantamentos. Então, sim, mais do que 50% da população está com sobrepeso, conforme o que, digamos assim, daria de estatística a essa amostra aqui e os outros levantamentos que foram feitos, que não tem nenhuma especificação desses levantamentos, mas foi só um argumento e até uma coisa bem do senso comum hoje em dia, porque isso é uma coisa que está acontecendo em várias partes do mundo, especialmente em países bastante capitalistas, como nós. Bom, para o nosso caso, o que a gente precisa responder lá tem a ver com isso aqui. Isso aqui é que nos importa, não precisa nem acumulada, porque a gente não faz sentido a gente somar a classe de sobrepeso com a classe de peso normal, porque a questão não é sobrepeso normal, né? A questão é, realmente, mais de 50% está acima do peso ou com grau de obesidade, 1, 2 ou 3? Sim, nesse caso, 62,5% ou 50%, tá? A tabela de distribuição de frequências nós já fizemos lá no Excel. O que a gente precisa só aqui colocar é consolidar isso, né? Verifique se o percentual de pacientes acima do peso considerado normal está de acordo com o que alguns levantamentos mostraram. Os levantamentos estão aqui, eles apontam que 50% da população está acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade. Tá? Então, essa faixa de sobrepeso aqui foi onde a gente contou 62,5% ou 62,50%. Então, 62,5% dos pacientes dessa amostra, tá? Os pacientes têm sobrepeso.